Recordam-se de um tema de John Lennon, já fora dos Beatles, que se chamava Mind Games. Pois bem, esta música, Mind Games, inspirou-nos na montagem aqui da Galeria do Fórum Cultural de Cerveira. Porquê? Porque a seleção de obras que fizemos para colocar aqui neste espaço superior tem precisamente a ver com esta ideia dos jogos mentais. Ou seja, se formos para um plano filosófico, obras que trabalham dentro daquilo que é uma agregação de ideias, de materiais, de tecnologias, de meios, em que os artistas complexificam o processo, trabalhando a partir da ideia de políptico e de agregação. André Vaz, que está ao centro da sala, é um desses exemplos, um dos artistas que tem aqui uma obra que agrega vários materiais e tecnologias e que tem, de alguma forma, uma espécie de um puzzle. Mas um puzzle que só fará sentido, eventualmente, na mente do artista, no seu jogo mental, em que estas placas de cimento, que depois são policromadas com esta espécie de verniz mate, digamos assim, e que depois são polvilhadas com um conjunto de objetos mágicos, objetos do cotidiano, um bonsai, uma fotografia, um cinzeiro, um inseto gigante, uma fotografia de uma escultura clássica, uns mais visíveis, outros escondidos e que nascem aqui desta combinação, desta estrutura. Ou seja, o André Vaz trabalha aqui este objeto que não deixa de ser um objeto tridimensional, poderíamos dizer escultórico, mas que não deixa de ter aqui uma dimensão também quase pictórica e plástica, não é? Adapta-se aqui ao espaço de exposição e o André Vaz, nesta obra que se chama Mãos que Dominam a Terra. Mãos que Dominam a Terra, como está aqui escrito precisamente na legenda. As mãos que dominam a Terra é um esquema, um jogo que o André Vaz nos propõe de descoberta do seu trabalho. Propõe-nos que circulemos à volta dele, que vamos descobrindo os vários objetos, que vamos descobrindo e deambulando pelas texturas das várias placas tectónicas que aqui se cruzam, algumas intencionalmente com ligeiras ranhuras, como dando a ideia de que podem estar partidas. Uma obra, sem dúvida, que nos interpela, que nos faz pensar, que nos questiona aquilo que é a nossa dimensão imagética, o nosso campo lexical, aquilo que nós sabemos aqui é questionado, aquilo que nós estaremos habituados a decifrar na obra de arte, aqui é questionado. Da mesma forma que o faz também Damião Matos, neste Políptico mais um, em que ele trabalha então esta ideia de composição, em que há azul sobre ouro e não ouro sobre azul, ou seja, em que este azul profundo, que ele trabalha quase em algo que nos parece próximo do têxtil, está então sobre estas outras telas, todas trabalhadas com folha de ouro, como se o ouro, que simboliza a riqueza, a ganância, se quisermos, há ali uma espécie de esperança, um azul profundo que se acentua, que trabalha ali nesta combinação, nesta obra que é magnífica, que é de facto muito bonita do Damião Matos. E reparem que o azul profundo não está ao centro, nem verticalmente, nem horizontalmente, está deslocado. O que ainda nos questiona mais, porque questiona a nossa ideia de aquilo que nós suportamos do ponto de vista das simetrias, da organização, da composição. Ou seja, e creio que entendem, e numa perspectiva, um overview da sala, que aqui nós propusemos um conjunto de trabalhos em que os artistas trabalham a partir sempre da acumulação de fragmentos, a acumulação de partes, desafiando-nos a pensar para lá. Se formos ali até à obra da Rebeca Lar, ela vai buscar a mitologia, ela vai buscar as artimanhas de Penélope. Conhecem a história de Penélope? A mulher de Ulisses, não é? Ulisses que foi para a Guerra de Troia, o grande obreiro do cavalo, e que esteve anos fora, e então que foi dado como morto. Então Penélope tem nesse intervalo de tempo muitos pretendentes, e então não quer ficar com nenhum desses novos pretendentes, porque ela, no fundo, tem um tiar, não é? Faz ali uma espécie de uma promessa, porque ela acredita que Ulisses vai regressar. E, portanto, a Rebeca Lar trabalha aqui, mais uma obra em que há uma composição de muitas coisas, trabalha aqui as malhas, as teias, as manhas, as artimanhas de Penélope, em mais um trabalho em que há agregação. E reparem nesta simbologia e neste detalhe tão interessante, que há aqui 4 linhas de 6 telas cada uma e depois há aqui uma espécie de um vazio. E no Damião Matos havia um azul, sobretudo dourado. Aqui há uma espécie de um vazio, alguma coisa que nós ficamos a pensar. Então, o que é que será? Será a vinda de Ulisses e o fim
da tal teia, da tal manha, da tal artimanha? O que é que será? Um trabalho muito bonito da Rebeca Lar, que trabalha com o têxtil, que vai fazer paleta e que vai fazer tinta com a linha da costura. O têxtil é, de facto, um ofício que aos quais muitos artistas plásticos têm pedido emprestada a sua tecnologia para transformarem, de facto, telas e transformarem trabalhos com outros materiais diferentes. É uma das características, de facto, da arte contemporânea, que ela sai dos limites dos materiais convencionais, dos materiais tradicionais, e vai desafiar os artistas a usar tudo o que têm à sua disposição. E agora vamos conhecer uma artista que é uma voyeurista, que vigia os seus vizinhos. Importa referir que esta edição da Bienal tem uma particularidade, que é de não ter, para já, a exposição habitual do artista homenageado. Portanto, a exposição está centrada nos artistas a concurso e nos artistas convidados. No total, mesmo assim, estamos a falar de quase 400 de obras e de artistas. Uma das artistas selecionadas em concurso internacional foi precisamente a Joana Pita, uma artista de Lisboa, formada na Faculdade de Belas Artes de Lisboa. E a Joana é uma artista muitíssimo interessante, com um enorme sentido estético, com formação de mestrado e licenciatura em pintura e em escultura. E depois, no meio de todo esse emaranhado de tecnologias, encontrou, ou vai encontrando, a essência do seu trabalho. E estes trabalhos dela têm uma história muito particular. Ela faz uma espécie de observação, de vigia dos vizinhos, e é algo que, se calhar, muitos de nós fizeram em período pandémico, pelo menos aqueles que conseguiam ver de uns prédios para os outros. Ela consegue, e que vai gravando em vídeo, vai registando em vídeo. Depois vai pegar nessa película, que vai cortar, portanto vai usar formatos tradicionais de fita de vídeo, vai cortar essa película e vai formar aqui uma espécie de uma paleta, que o que nós vemos é uma mancha de cor, nesta casa uma mancha de cor que faz até aqui um degradê de rosas, de cores quentes, mas que no seu interior conta a história de alguém, conta a história de uma casa, conta a história de uma família. Um trabalho muito original da Joana, muito bonito, com uma enorme plasticidade, com um enorme sentido estético, mas que tem, de facto, muito para lá disso. No seu processo de investigação, ela é, de facto, uma observadora do comportamento humano, é uma socióloga, se quisermos, que depois transforma esse seu trabalho empírico de sociologia em trabalhos de grande beleza e, sobretudo, de grande sentido e com uma grande história por trás. E agora vamos a um artista que é um autodidata, que é um escultor, eventualmente um dos mais conceituados escultores da sua geração. Isaac Pinheiro é um escultor, como disse, autodidata, um magnífico escultor, que gosta no seu trabalho em escultura de levar o seu corpo até a exaustão do trabalho dos materiais. É um fazedor, alguém que trabalha todo o tipo de materiais e tecnologias, do ferro à pedra. E isso está evidenciado também neste trabalho que apresenta aqui como convidado, porque já foi artista premiado em outras edições, desta edição da Bienal de Cerveira. Então nós temos aqui uma sugestão, ele é um observador de detalhes também da arquitetura, de detalhes urbanos, de engenhocas, e aqui temos uma espécie de lintel, como se fossem lintéis de portas, como se fossem pequenos frisos, que ele trabalha aqui no mármore de forma muito intensa. Portanto, ele é um fazedor, como vos dizia, e que estão suportados por aqui numa espécie de cavaletes de ferro, mas que nos dão a ilusão de que não são de ferro, que são estruturas de cavaletes leves. O Isaac Pinheiro é, de facto, um artista que faz isto muitíssimo bem, ou seja, trabalha a ilusão do material, a ilusão do peso, do real peso do material. É tão perfeccionista o seu trabalho, é tão rigoroso, é tão criterioso, que nos leva sempre a pensar se algo é pesado ou leve. E depois reparem no detalhe magistral do trabalho da pedra, como se fosse um mestre pedreiro da Renascença, mas na realidade não é, são peças soltas que depois ganham aqui uma espécie de textura original, de marca do artista que vai pautando. E há aqui uma linha de um friso que é interrompido e que está suportado sobre estes cavaletes, de alguma forma das coisas que são interrompidas. Mais um jogo mental, voltando à música do John Lennon, mais um jogo mental aqui do Isaac, que apresenta aqui uma peça instalada, um objeto escultórico instalativo, que aqui nos desperta muitas curiosidades, nomeadamente sobre a natureza dos materiais e sobre o rigor com que ele os trabalha. Esperamos que
nos continuem a seguir, esperem pelas próximas visitas que vão, de alguma forma, desvendando o conteúdo não só do Fórum Cultural de Cerveira, mas também do Palco das Artes. Até breve.